Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O reino de Davi, na verdade o país de Israel, se fortaleceu com valentes espontâneos. Interessante, eles não precisaram importar valentes. Salomão fez um governo que hoje poderia ser considerado globalista. Ele começou logo de início se relacionando com aquela potência mundial. Tiro e os fenícios era uma potência mundial do comércio e de política também. E o Salomão se inspirou neles, ao invés de se inspirar na direção de Deus ou no exemplo de seu pai. O Salomão se inspirou no Irão, rei de Tiro, que a Bíblia diz em Ezequiel 26, 27 e 28, que era dirigido por Satanás. Então, um reino que se baseava no comércio como maneira de atuar e tinha inspiração maligna, satânica, foi que inspirou Salomão. Para começar, Salomão construiu o templo só com mão de obra escrava de estrangeiros. A cabeça, ou o cabeça da obra foi pedido aos fenícios, então era um estrangeiro. E assim por diante. As mulheres de Salomão, na maioria, se não todas, foram estrangeiras. E o Salomão, então, fez um reino para o mundo, um reino globalista. Davi é o contrário, valorizou a prata da casa. E isso para nós é muito simbólico também e nos fala sobre orientações na igreja. Existem igrejas que estão sempre importando novidades. A novidade agora é a doutrina disso ou daquilo. A evangelização que sacode, que faz, que acontece, mas não sei o quê. Ou então é a doutrina disso ou daquilo que está sendo moda agora nos Estados Unidos ou lá não sei da onde. Igrejas que estão sempre importando novidades e pessoas de fora. Sempre novidades na igreja, apresentação do grande cantor, vem aqui o grande pregador da Inglaterra, vem aqui o grande preletor lá da Europa, aquele grande conjunto, aquele grande músico dos Estados Unidos. Há igrejas que vivem disso, de promoções, de eventos, exaltando o grande, aquele que é importante, famoso no mundo e que vai fazer sucesso no nosso meio. Bem, Davi andou ao contrário disso tudo. Davi aprendeu a duras penas a valorizar a prata da casa. Davi começou desde cedo, quando era o comandante de tropas de Saul, a dar exemplo. Ele cuidou dos soldados que lhe eram dados. Ele não chamou nenhum soldado a mais, ele não ficou negociando mudanças de soldados. Ele cuidou dos que lhe tinham sido dados e conseguiu bons resultados enquadrando os soldados numa ordem unida, forte e rígida. Davi fazia saídas e entradas militares e o povo gostou daquilo. Aquela maneira de agir foi muito importante para o futuro. Mas, humanamente falando, a desgraça veio sobre Davi, porque ele caiu, perdeu o posto, teve que fugir de Saul, já tinha casado com a filha de Saul, a Mical, ele teve que abandonar, depois a Mical arranjou outro marido e o Davi virou um fugitivo. Passou fome, não teve onde dormir, dormiu no relento, no chão, dentro de cavernas, junto com animais peçonhentos, muitas vezes. Davi passou
momentos difíceis naquela fuga, mas foi quando ele teve a oportunidade de discipular o que havia de pior na sociedade, que foram os 400 descamisados que foram morar com ele. 400 endividados, apertados, amargurados da vida, marginalizados, viciados, abandonados da família. Foram 400 homens da pior qualidade que foram ser peso para Davi sustentar. Davi transformou aquele peso e aquela situação difícil em uma grande oportunidade. E disse, já que vocês vieram, eu não tenho comida, vocês também não, então nós vamos estar juntos. Eu vou comer o que vocês comerem, vocês vão comer o que eu comer, o que a gente tiver, a gente vai dividir e vamos sair à caça, sair aí por onde a gente conseguir. Nós vamos ter que fugir de Saul, que está sempre nos perseguindo, mas nós vamos sair por aí defendendo a comida, o pão de cada dia. A Bíblia não diz isto, mas eu posso imaginar que pelo fato de Davi já ter sido conhecido, algum rico, alguma pessoa de família nobre, alguma pessoa que conhecia Davi, de vez em quando mandava alguma comida para ele. A Bíblia fala da Abigail, aquela mulher maravilhosa que depois veio a se casar com ele, mas não foi espontaneamente, foi numa situação de crise que ela mandou comida para Davi. E depois, como rei fugitivo de Absalão, ele também teve mais alguma ajuda. Mas nós ficamos curiosos, naquela época de fuga, quando ele morava pelos desertos no sul de Judá, se escondendo por ali, se alguém mandava alguma comida para ele. Eu acredito que sim, até a própria família dele, eu também não sei, a gente não sabe do patrimônio que o pai dele, irmãos tinham, e se eles estavam dispostos a dar também e ajudar a Davi. O fato é que ele passou aperto e com toda certeza passou fome muitas vezes, mas aquilo foi didático para formar o caráter daqueles homens e estabelecer o relacionamento entre eles. Algumas normas de conduta foram estabelecidas naquela época em que Davi estava fugindo de Saul. Foi muito importante tudo aquilo, porque ele pôde aperfeiçoar um modelo de liderança num discipulado que era a oportunidade que ele tinha. Davi não tinha casa, não podia ter mulher e filhos e família com ele. Então, ele acompanhava de longe onde estava mulher e filhos e os pais, não sabemos se a mãe dele vivia, e os irmãos, ele acompanhava de longe, mas o dia a dia de Davi era com os discípulos. E ali eles conheceram as características de Davi, quando ele saía para o canto para louvar a Deus, quando ele ia orar, eles conheceram a vida íntima de Davi. Isso é muito importante, que as pessoas possam nos ver como dispenseiros dos mistérios de Deus e os líderes sejam conhecidos na sua vida pessoal. As pessoas vivendo, andando conosco, vão aprender daquilo que nós temos para dar. Não somos maravilhosos, mas o que nós temos e somos, as pessoas vão participar e poder ver a sinceridade da nossa vida, como nós amamos o Senhor. Davi, neste modelo, pôde conhecer e principalmente ser conhecido dos discípulos. Aí depois muita coisa aconteceu, Deus fez a história virar a página. Davi foi para Ziclag, onde se fortaleceu junto aos filisteus. Depois, com a derrota de Saul, ele foi, consultando a Deus, ele foi para os arrabaldes de Hebrom, na periferia de Hebrom. Mas aí os judeus vieram e o reconheceram como rei sobre todo o Judá. E ele, então, governando Judá, pôde fazer o país crescer, prosperar
e isso foi uma marca de reconhecimento. Todos os demais reconheceram que Deus estava com Davi, enquanto gradativamente ele começava a ter experiências de liderança, governando Judá, reinando sobre Judá. Inicialmente era fraco, um pequeno pedaço de Israel, a tribo de Judá, mas com o tempo foi se tornando forte, que se tornou mais forte do que o restante do país inteiro, por causa da bênção de Deus sobre a vida de Davi. E depois nós encontramos Davi como rei geral sobre todo Israel. Aqui em Crônicas nós lemos algumas coisas interessantes. Por exemplo, no capítulo 11, um assunto que é trazido em outros lugares também. Os valentes de Davi. Eles eram pessoas comuns que se destacaram pela valentia em feitos notáveis. Davi não importou valentes. Os valentes eram pessoas do seu próprio meio que, seguindo o exemplo do líder, se destacaram. Eu gosto de pensar nisso. Na igreja, nós não precisamos de importar doutrina, de ter gente de fora, gente grande pregador, grandes louvadores. Nós temos que valorizar aquilo que Deus nos deu, aqueles irmãos sinceros, mantendo um ambiente de seriedade na igreja. Nós não vamos ter preferência por um, por outro, nós vamos reconhecer o que Deus está fazendo. Deus vai levantar líderes, pastores, louvadores, irmãos evangelistas, servos verdadeiros de Deus no nosso meio, e os frutos vão testificar que esses são realmente do Senhor. É dessa maneira que nós vamos dar oportunidade a que irmãos comuns se transformem em valentes, porque tendo oportunidade, tendo motivação, eles vão se dedicar e os frutos vão aparecer e vão testificar. Mais adiante, o capítulo 12 de 1 Crônicas fala daquela quantidade imensa de pessoas que vieram depois, a partir de Ziclag e depois em Hebron, para reconhecer Davi como rei. Ali já eram centenas de milhares, se a gente for somar, pode ser que chegue perto de 1 milhão de homens que vieram de todo o país reconhecer a autoridade de Davi como rei e sobre todo o país. Mas aquilo não foi de uma hora para outra, foi gradativo, e não foram aqueles muitos que foram os valentes de Davi, mas aqueles que estavam com ele, que viam Deus agindo em Davi, e foram pessoas comuns que se dedicaram a Deus e amaram muito a Deus. Esses foram valentes que foram nominados e receberam a honra de serem reconhecidos como os valentes. Mas não eram só eles que eram valentes, os outros também eram valentes. Aqui, por exemplo, diz que dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. O seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Eu anseio por ver crentes assim, como leões e gazelas, valentes pelo Senhor, que passam fome, jejuam, ou seja lá o que for, oram e vigiam, mas não abandonam um discípulo. Irmãos que vão evangelizar e ganhar almas e trazem vidas para o reino de Deus. Eles são incansáveis, como gazelas, correm para visitar, para buscar os afastados. São irmãos que estão amando a Deus e a obra de Deus, dando a sua própria vida. Esses são os valentes de nossos dias, e eles têm que se apresentar espontaneamente, e pelo amor a Deus eles vão fazer isso. Agora a igreja está cheia de gente acomodada, sentada, gente parada. Nós temos que amar a todos, mas quem é valente vai se revelar com seu amor a Deus, sua vontade de servir a Deus. Pois é, como está o seu coração?